Quem aqui gosta de uma boa partida de futebol? Levanta a mão assim para eu saber. Não, lá no alto assim para eu ver. Foram vocês que faltaram o culto domingo passado para ver o culto do jogo do Flamengo e Vasco, né? Falei até errado, culto do Flamengo e Vasco. Peguei você, né? Mas eu quero falar sobre uma partida de futebol onde um time precisa fazer um gol para ele ser classificado para a final do campeonato. O tempo está passando, e quando está aproximando ali poucos minutos para aquela partida ela terminar, mesmo o time em uma grande desvantagem, você acredita que esse time, ele joga frouxo? Ele desiste e vai só empurrando com a barriga? Você acredita que ele faz isso? Faltando poucos minutos para terminar, o que esse time normalmente faz? Pressão total. Fala para o seu vizinho, pressão total. Por que ele coloca a pressão total? Porque ele sabe que ainda não é o fim. O fim é na hora que o juiz apita. Aí terminou. Enquanto não for o fim, repete comigo mais uma vez, pressão total. A mesma coisa acontece em luta de MMA. Eu não sei se você gosta de ver, ou quando eu estou meio estressado, para relaxar, eu assisto uma luta de MMA. É para relaxar. Você normalmente vê ali na luta alguém com o seu adversário vai e ele está batendo, e o cara parece que não tem mais força nenhuma. Mas no último segundo, esse cara que não tem força nenhuma, se ele for bom em uma técnica de jiu-jitsu, ele joga o outro adversário no chão e ele vira o jogo. Quem já viu isso aqui acontecer? Qual é o segredo? O segredo é não desistir enquanto não for o fim. Por que não podemos desistir enquanto não for o fim? Porque com Deus o jogo sempre vira. Com Deus o jogo sempre vira. Eu quero dizer para alguns que vieram aqui essa noite, estão passando por uma pressão violenta na vida, Deus te trouxe para lhe dizer, permanece firme na luta, porque o jogo vai virar. O jogo vai virar, vai ter uma reviravolta nessa situação e Deus vai ter o nome dele glorificado na sua vida. E eu quero que você diga para quem está na direita e na esquerda, vai ter uma reviravolta, vai ter uma reviravolta. Quem recebe essa palavra, dê um brado de vitória ao Senhor. Aleluia. Vem uma reviravolta. Nós só precisamos trabalhar com isso em mente. Ainda não é o fim. E porque não é o fim, eu vou lutar com todas as minhas forças. Eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir do chamado de Deus sobre a minha vida, eu não vou desistir das promessas que um dia o Senhor fez para mim, eu não vou desistir dos sonhos que um dia Ele plantou no meu coração, eu não vou desistir de servir ao Senhor com toda a minha força, porque eu sei, ainda não é o fim. É isso que você tem que botar na sua cabeça. Já deu para você ter uma ideia? Que hoje a mensagem é uma mensagem de fé e de esperança para você sair daqui com seu coração cheio. Você está preparado para receber essa palavra? Então nós vamos juntos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 45. Gênesis 45, do versículo 25 em diante. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim:
Assim partiram do Egito e voltaram a Jacó, o seu pai, lá na terra de Canaã, e lhe deram a notícia, preste atenção, os filhos de Jacó, irmãos de José, eles vão dar uma notícia para Jacó, o pai deles. E qual foi a notícia? Papai, José ainda está vivo. Na verdade, ele não está apenas vivo, ele é governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Ele não podia acreditar neles. Quando lhes relataram tudo o que José lhe dissera, e vendo Jacó, o seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, o seu espírito então reviveu. Então ele disse: basta, o meu filho José ainda está vivo, eu irei vê-lo antes que eu morra. O que Jacó está dizendo é: o meu filho que eu pensava que estava morto, eu consegui descobrir que ele está vivo, porque não foi o fim. Deus escreveu uma nova história, Deus me deu uma nova chance, Deus me deu uma nova oportunidade. O homem pode ter dito que tinha acabado, mas Deus falou: ainda não é o fim. Coloque a mão no coração e feche os olhos para nós orarmos. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra, e nós honramos o Senhor e a sua palavra. Por isso pedimos, fala conosco, traz resposta e direção para a nossa vida, e me usa como um canal, como um instrumento em tuas mãos a transmitir a sua poderosa palavra, de modo que o seu nome, Senhor Jesus, somente o seu nome seja glorificado nesse lugar. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, Jacó, pai de José, ele viveu 22 anos pensando que o seu filho estava morto. 22 anos pensando que não tinha mais o seu filho José. Sabe o que acontece? Depois desses 22 anos, Jacó descobre que o seu filho José, que ele pensava estar morto, ele estava mais vivo do que nunca. E não apenas vivo, ele está agora na posição de governador do Egito, a maior autoridade daquela época. Eu quero que você entenda nesse texto que aquilo que Jacó pensou que era um fim, para Deus era o início de um grande milagre que estava para acontecer. Quando José recebe a notícia que o seu filho José tinha sido morto por feras no campo, os irmãos de José vão lá e falam: papai, o José foi morto por uma fera, está aqui ó, a túnica dele com sangue. José falou: é o fim, acabou para mim. Acabou porque o meu filho está morto. Ele pensou que era o fim, mas Deus tinha uma história totalmente diferente. O que para José era o fim, para Deus era um grande projeto dele em execução nessa terra, para que o nome dele fosse glorificado. Aquilo que você pensa que é o fim, para Deus é o começo de um grande milagre. Meus irmãos, eu quero que você pense comigo, se quando Jacó recebe a notícia, a triste notícia que José estava morto, se Jacó desiste, se ele desiste da vida e dá cabo da sua vida com uma notícia dessa, ele não teria experimentado o que ele experimentou. Se Jacó, quando recebe a notícia, ele se entrega ao sentimento de depressão, ele não estaria bem para ver o que Deus estava realizando na vida do seu filho José. E o que eu quero dizer para você é que você precisa estar bem e de pé para ver o milagre de Deus se manifestando na sua vida. Ainda que você tenha
perdido o emprego. Você passou por uma situação muito difícil nessas últimas semanas, porque você foi dispensado do lugar onde você trabalha. Eu quero dizer, isso não é o fim. Deus está desenhando para você um grande milagre. Ainda que você tenha tido uma notícia ruim envolvendo algo na sua empresa, e isso pode abalar você e os seus negócios, eu quero dizer para você, isso não é o fim, é o início de um grande milagre que Deus está desenhando para você nesse negócio. Você pode ter sido abandonado por alguém, pode ter sido abandonada por alguém, a sua vida sentimental, ela está um fiasco, e você, esses dias, você ficou pensando, acabou para mim, chega, a minha vida, ela não vale a pena, é o fim. Eu quero dizer, não é o fim, é o começo de algo extraordinário que Deus está preparando para abençoar a sua vida. Você pode dizer um aleluia? Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você, não importa a situação difícil que você esteja enfrentando, isso ainda não é o fim. Isso ainda não é o fim. O seu papel é ter o coração cheio de fé e esperança e continuar a caminhada, porque logo, logo você vai testemunhar um grande milagre de Deus na sua vida, que vai tocar a sua casa, aleluia. Oh meu Deus, ainda não é o fim. Eu aprendo aqui com essa história, que quando tudo parece perdido, Deus sempre Ele tem preparado para nós uma surpresa. Quando tudo parece acabado, Deus nos surpreende. Imagina só José. José, ele está sendo apresentado pelo seu pai, que achava que ele estava morto, como a maior autoridade da época, e trazendo suprimento que ninguém tinha para a família toda. Isso era uma surpresa que Deus tinha guardado para entregar para Jacó depois desses 22 anos em espera. Uma surpresa que Deus estava reservando para entregar para Jacó no final da sua vida. Ah, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, existe uma surpresa na mão de Deus, e Ele está preparado para entregar essa surpresa no momento mais desafiador, para Ele mostrar que Ele nunca se esqueceu de você. Sempre a surpresa que Deus tem na mão para nós é algo muito maior do que nós imaginamos. Efésios 3:20 diz, ora, aquele que é poderoso para nos proporcionar algo muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Ele é poderoso para nos surpreender com algo muito maior. Aí talvez você está falando assim, pastor, é complicado isso. Porque eu sei o que aconteceu lá na empresa, a bomba que estourou essa semana, eu sei. Aquilo ali não dá para resolver fácil, não. O pastor está falando isso, mas o diagnóstico que eu recebi, isso não é fácil de se resolver. O problema que eu estou enfrentando com alguém lá na minha casa, isso é um problema de anos. Isso não é tão fácil assim. É verdade? Não é tão fácil? Você acha que não é tão fácil? Então Deus mandou eu dizer uma palavra para você. Está em Jeremias 32, versículo 27, que diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a terra. Há por acaso alguma coisa difícil demais para mim? Meu irmão, aquilo que é difícil demais para você, isso é fácil demais para Deus. Em um estalar de dedo, Ele muda a história da sua vida, Ele vira esse jogo e Ele te surpreende com algo que você não esperava que iria acontecer. Meu Deus do céu, pode aplaudir a Ele? Eu aprendo com essa história que o fim da visão humana nunca é o plano de Deus. O fim da
visão humana não é o fim do plano de Deus, porque o humano, ele pode dizer, já era, mas isso pode não estar no plano de Deus, e se não tiver no plano de Deus, pode ser quem for que vai falar que é o fim. Se Deus falar, não é o fim, não é o fim, então você vai continuar a lutar. Olha o que acontece com José, com Jacó a respeito de José. José, ele é vendido como escravo pelos seus irmãos para uma caravana que estava passando onde eles estavam, e quando eles chegam em casa, eles mostram a túnica de José com o sangue de um animal e falam para o pai Jacó: papai, aqui ó, o José foi morto por uma fera no campo. Então, o que Jacó pensou? É o fim do meu filho. Acabou para o meu filho. Só que essa era a visão de Jacó, era a visão humana. O plano de Deus, ele já estava desenhado a respeito de José, e tudo estava se encaminhando para o plano perfeito. Toca aí no vizinho da direita e fala bem assim: Deus tem um plano perfeito para você. O da outra esquerda, diga para o do outro lado: Deus tem um plano perfeito para você. Alguém que te ama pode olhar a sua realidade e dizer: é o fim, não adianta, não tem mais jeito. Por quê? Jacó amava José, sim ou não? Era o seu pai. Só que mesmo Jacó sendo pai de José e amando José, a sua visão é limitada, porque é humana. Você pode ter alguém que te ama, que está falando para você: é o fim, não dá mais, não tem mais jeito. Essa pessoa, ela não tem a palavra final. Deus tem a palavra final. Deus tem a palavra final. E a palavra que Ele está trazendo para mim e para você aqui nessa noite é: ainda não é o fim, continue a lutar. Ainda não é o fim, continue a lutar. Você entendeu, minha irmã? Ainda não é o fim, continue a lutar. Você entendeu, meu irmão? Ainda não é o fim, você está agonizando, mas continua a lutar. Ainda não é o fim, você está sem forças nenhuma, mas continua a lutar. Ainda não é o fim, você se sente sozinha, mas continue a lutar. Ainda não é o fim, você se sente esgotada, mas continue a lutar. Meu Deus do céu! Meu Deus! Porque eu aprendo que a visão humana, ela, mesmo que tenha visto o fim, se o plano de Deus não for o fim, não é. Não foi só Jacó que viu o fim de José. Os seus irmãos, que estavam com inveja dele, também viram o fim. Quando que eles viram o fim? José foi vendido como escravo, acabou, vai ser escravo para o resto da vida. Vai morrer como escravo. Essa era a visão dos irmãos de José, que tinha inveja dele, mas era a visão humana, porque a visão divina é: ele não vai morrer escravo, mas ele vai ser governador de todo o Egito e ainda vai abençoar a casa de todos vocês. Talvez você tenha pessoas que estão lutando contra você por inveja. Pode ser no seu ambiente de trabalho, pode ser num relacionamento com amigos, pode ser em que área for. E estão vendo algumas coisas acontecer com você e falando bem assim: agora ela não se levanta. Ó, game over para ele, já era, não adianta, porque dessa ela não se recupera, dessa ele não se recupera. Eu quero dizer para você: deixa tudo isso para o lado, meu irmão, porque é uma visão humana. A visão de Deus é: você vai ser honrado diante dessa situação difícil, você vai ser exaltado e ainda vai servir de bênção para muita gente. Aleluia! Oh, meu Deus! Fala para o seu vizinho: ainda não é o fim. Diga: o seu papel é lutar. Você pode ter sido rejeitado,
em um projeto, ainda não é o fim. Deus vai abrir uma oportunidade para um projeto muito maior para você, ainda não é o fim. Um negócio que você tentou abrir, ele fechou, você com muito esforço iniciou esse negócio e agora não está conseguindo levar à frente. Deus está falando, isso não é o fim. Uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali, e vai abrir uma porta muito maior, porque isso não é o fim. Quando você pensa que é o fim, Deus já tem uma nova história sendo escrita a seu respeito, irmão. Tem uma nova história sendo desenhada no céu, e essa história vai ser para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, glorificado na sua casa. Há uma nova história sendo desenhada, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Meu irmão, eu estou ficando animado aqui hoje. Ainda não é o fim, aleluia. Eu posso pregar aqui essa noite com vontade, aleluia. Ainda não é o fim. Sabe o que eu aprendo? Que toda vez que o nosso coração está para desfalecer, Deus vai enviar uma boa notícia para fazer o coração reviver. Olha o que acontece quando os filhos de Jacó vão levar a notícia para ele. Eles vão dizer: papai, sabe o seu filho José? Ele está vivo. E quando eles falam que o filho estava vivo, isso choca José. O coração dele, diz a Bíblia, quase parou, porque foi uma notícia que abalou ele. E logo depois da notícia que abalou ele, o coração quase parou, os irmãos falaram: papai, é verdade. Olha a carruagem que ele mandou. Papai, ele agora, ele está na maior posição de autoridade. Ele é governador do Egito. Papai, é verdade. E quando a notícia que abalou o coração de José, ela começou a perder força, então o coração de José começou a recuperar a força. Por quê? A má notícia, ela foi engolida pela boa notícia. Eu quero dizer para você aqui essa noite, se você recebeu uma má notícia nesses dias, você vai receber uma boa notícia essa semana, e a boa notícia vai engolir a má notícia, e o seu coração que estava despedaçado, o seu coração vai reviver, e o seu coração que estava desanimado, o seu coração vai reanimar-se no Senhor. Vem uma boa notícia, vem uma boa notícia. Me ajuda a pregar aqui, meu irmão. Boa notícia, boa notícia. Toca no irmão na direita e diga: boa notícia. Da esquerda, boa notícia. Diga bem alto: boa notícia. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Sabe o que eu gosto? Davi, ele estava em um momento de muita batalha e tribulação, um momento de pressão violenta. Alguém aqui tem passado um momento de pressão violenta? Diga: misericórdia, Jesus. Então, nesse momento, Francesco, pressão violenta, o Davi começa a desfalecer o coração. E ele faz uma coisa errada que nós fazemos, e eu faço também. O que, pastor? A gente começa a questionar Deus. A pressão vem, a gente começa a falar: por que, Senhor? Senhor, por quê? A pressão vem e você está perguntando por quê. Você não está entendendo, isso acontece com Davi também. Mas olha o que Davi faz. Salmo 42, versículo 11, que é o que eu faço também, e quero te encorajar a você a fazer. Quando começar a vir um questionamento, temos que fazer isso. Salmo 42, 11. Ele começa a conversar com ele, ele fala: por que está abatida assim minha alma? Pressão violenta, luta, ataque. E ele conversa com ele mesmo: por que está abatida assim, ó minha alma? A resposta que ele dá para ele mesmo é: ei,
espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ei, espera em Deus, porque você já viu Deus fazer muitos milagres e te dar muitos livramentos. Então continue a esperar em Deus, porque você ainda vai louvar e testemunhar do poder dele de novo na sua vida. Ei, espere em Deus, porque você vai contar seu testemunho. Eu quero saber quantos vão contar seu testemunho. Dê um brado de vitória aqui essa noite. Será que você pode, com a mão erguida para o alto, dizer: eu vou dar meu testemunho? Ei, mais alto: eu vou dar meu testemunho. Aleluia! Aplauda para comemorar. Sabe o que eu aprendo, meu irmão, em uma história como essa? Que ainda não é o fim. Porque Deus, ele é especialista em reviravolta. Deus é especialista em reviravolta. Domingo passado nós falamos do Lázaro. João capítulo 11. Lázaro está há 4 dias morto, fedendo. Já era um defunto. Então Marta, Maria e os amigos de Lázaro estão chorando. E falam: Senhor, não tem mais jeito para ele. Tem sim, se vocês crerem, verão a glória de Deus. Ele está morto, mas ele vai reviver. Então elas falam: eu sei que ele vai reviver naquele dia, porque aqui já acabou, aqui é o fim. Jesus falou: não, aqui ainda não acabou, aqui ainda não é o fim. Lázaro, venha para fora. E o Lázaro sai, e ele retoma a vida. E eu quero dizer que a mesma palavra que chamou Lázaro para vir para fora é a palavra que está vindo para você. Ei, milagre aconteça nessa casa, restaurando-se esse casamento. Ei, milagre aconteça na vida desse homem, curando ele dessa doença. Ei, milagre aconteça na vida dessa mulher, curando ela dessa enfermidade. A mesma palavra, ela está aqui essa noite, e ela é a palavra que ela traz uma reviravolta. Repete comigo: reviravolta. Ô irmão, Deus é especialista em reviravolta. Quando se pensa que está acabado, ele fala: a brincadeira está apenas começando, porque eu vou fazer um grande milagre. Eu gosto muito do texto que mostra uma reviravolta na casa de uma viúva. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 10. Acompanhe comigo aqui a leitura. Olha a reviravolta. O profeta Elias foi a Sarepta. Quando chegou lá na porta da cidade, ele encontrou uma viúva. Ela estava colhendo gravetos, e ele chamou aquela viúva e perguntou: a senhora pode trazer um pouco de água para mim? Uma jarra para eu beber? Ele perguntou. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: ei, senhora, por favor, traz para mim também um pedacinho de pão. O profeta gosta de comer na casa das viúvas. Ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, eu não, grave isso, eu não tenho nenhum pedaço de pão. Eu só tenho um punhado de farinha, um cântaro e um pouco de azeite e uma botija. Eu estou colhendo 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição, depois de a comermos, o meu filho e eu. É o fim. Essa mulher está dizendo: profeta, o senhor está vindo aqui pedir para mim alguma coisa? Mas eu quero dizer, a minha sentença já está decretada. O que eu tenho aqui é para a gente comer um dia, e depois que comer isso, a gente morre. É o fim. Profeta, é o fim.
Então o texto continua. Pula, versículo 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para sua casa, faça o que eu te disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem, traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Verso 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija ele não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aquilo que era o fim para aquela família se tornou em um milagre de provisão até a eternidade. Aquilo que é um fim para você, Deus vai gerar uma reviravolta e vai trazer uma provisão que vai deixar todo mundo louco à sua volta com aquilo que o Senhor vai realizar. Todo mundo ficou louco quando viu José como governador do Egito, porque um dia ele era escravo e outro dia ele era a maior autoridade da época. Ninguém conseguiu acreditar. Escute, Deus vai fazer uma reviravolta tão grande na sua vida que ninguém vai acreditar. Fala comigo, vem uma reviravolta. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus vai suprir aquilo que você está em necessidade. Eu libero essa palavra profética porque isso está queimando no meu coração já há 3 dias. Ele tem falado: alimente o coração do meu povo com fé e com esperança. Deus é um especialista em trazer uma reviravolta e criar um caminho aonde não tem caminho, e fazer o mar se abrir quando ele está fechado. Deus é especialista em fazer uma mudança no quadro inteiro. Pastor, eu estou passando um deserto muito grande. Você está falando isso daí? Mas só eu sei o deserto que eu estou passando. Eu sei como é que está a minha situação para essa semana. A prova para essa semana, ela é violenta. E eu não estou conseguindo nem dormir direito. O deserto, ele é verdadeiro. Ah, é? Então Deus mandou eu dar uma outra palavra para você. Isaías 43, verso 19. Vejam, eis que eu farei uma coisa nova, e ela está prestes a acontecer. Vocês não estão percebendo? Até no deserto eu vou abrir o caminho. Ei, uma coisa nova está vindo. Ei, ela está prestes para acontecer. Ei, ele vai abrir o caminho. Dá um brado de vitória. Fala para o irmão da esquerda aí, balança ele, fala bem assim: ele vai abrir o caminho. Fala para o da direita, diga: não se preocupe, ele vai abrir o caminho. Meu Deus, vocês podem me ajudar aqui essa noite? Não é o fim. Toda vez que você recebe uma palavra aqui desse altar, pode ter certeza, ela vem direcionada, certeira para o seu coração. É de fato o que Deus está querendo falar com você. Não abro mão do meu tempo com Deus todos os dias. Não abro mão. E quando chega por volta de quarta ou quinta-feira, eu começo a orar e buscar incessantemente, batendo na porta: Deus, o que o Senhor quer falar com o seu povo no domingo? Deus, o que o Senhor quer falar com a sua igreja no domingo? Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me falar o que queres falar para o teu povo no domingo. E o que Deus está falando para essa igreja, para você aqui nesse domingo, é:
ainda não é o fim. Uma reviravolta vai acontecer. Uma reviravolta vai acontecer. Pode estar doendo, você pode estar sofrendo, pode estar machucando você, mas a palavra de Deus diz de que o seu choro pode durar uma noite, mas a alegria, aleluia! Sabe o que eu aprendo com essa história? Que ainda não é o fim, porque as promessas de Deus não morrem. Isso aqui é poderoso demais. As promessas que Deus fez para você há anos atrás, elas não morreram. 22 anos que Jacó está pensando que o seu filho está morto. 22 anos, irmão. E agora chega uma notícia dizendo, ó, aquele seu filho sonhador, que tinha um monte de sonho doido, ele não morreu, ele está vivo. E ainda tem outra coisa, aquele sonho doido que ele tinha, tudo está virando realidade. Por quê? Porque os sonhos e as promessas de Deus a nosso respeito não morrem. Não morrem. Eu quero falar com pessoas aqui essa noite que têm promessas que Deus fez para você há anos atrás, promessas que estavam esquecidas. O que o Senhor está dizendo é: essas promessas, elas não morreram, continuam vivas no meu coração e elas vão se cumprir, elas vão se cumprir. Você está achando que acabou, que não tem mais jeito, de que não vai acontecer mais, porque isso é coisa de antigamente, mas Deus está falando, aquilo não foi o fim. Eu estou preparando um grande milagre com aquilo que eu te prometi lá atrás, aleluia, lá atrás, aleluia, lá atrás. Você lembra? Lá atrás. As promessas de Deus não morrem. Olha, o sonho que José teve quando era adolescente, esse sonho não era uma coisa da cabeça dele. Preste atenção, por favor, redobra a sua atenção. Eu preciso que você preste bastante atenção no que eu vou falar. O sonho que José teve quando era um adolescente, esse sonho não era coisa da cabeça dele. Esse sonho não é porque ele tinha comido rabada e foi dormir com a barriga cheia. O sonho que José teve quando era adolescente foi uma promessa que Deus lhe fez. Então, aonde entra eu e você nisso? Existem sonhos que começaram a queimar no seu coração. Sonhos audaciosos, ousados, que as pessoas à sua volta, se você contar, elas não acreditam. Esses sonhos não é coisa da sua cabeça, é uma promessa que Deus um dia te fez. Alguém pode dar um brado de vitória aqui? Meu Deus, meu Deus. Então, se as promessas de Deus não morrem, me mostra isso. Mesmo que você esteja enfrentando deserto e lutas, mesmo que esteja enfrentando o quê? As promessas de Deus continuam vivas e elas vão se cumprir. Olha o que acontece em Josué 21:45. Deus tinha feito promessa para Josué e para todo o povo que permanecesse firme. Calebe junto com Josué. Ele fez promessas quando o povo saiu do Egito. E quando eles estão no deserto, eles enfrentam deserto e lutas, desertos e adversidades. Eles enfrentam desertos e inimigos, mas as lutas, adversidades, os inimigos, o deserto não matou as promessas de Deus. Está aqui, ó. De todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel, nenhuma delas falhou.
todas elas se cumpriu. Ei, meu irmão, todas as promessas que Deus fez a seu respeito, todas as promessas que Deus fez a respeito da sua casa, todas as promessas que Deus fez a respeito dessa igreja, todas elas irão se cumprir. Todas elas irão se cumprir. Todas elas irão se cumprir. Nós enfrentamos deserto, nós enfrentamos adversidades, nós enfrentamos inimigos, nós enfrentamos lutas, mas as promessas de Deus vão se cumprir. Mas as promessas de Deus vão se cumprir. Primeiro Reis 8:56. Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, conforme tudo o que havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Eu quero que você grave isso aqui, ó. Bendito o Senhor, o Deus que deu descanso a Israel. No meio desse turbilhão que você está enfrentando, minha irmã, no meio desse turbilhão que você está enfrentando, meu irmão, que é uma atrás da outra, e você fala: eu não sei se eu aguento mais, a pancada está vindo, eu não sei se eu aguento mais. Deus vai fazer uma reviravolta nesse caso e vai dar para você, se prepare, um tempo de descanso. De descanso. Promessa de Deus. Hebreus 10, verso 23. É o nosso papel. É o que temos que fazer. Mantenhamos-nos firme à esperança que professamos, pois fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Qual é o meu papel e o seu papel? Firme na esperança. Firme na esperança. Quer ver outro? Romanos 4, versículo 18. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será sua descendência. Foi dito, e Deus cumpriu o que foi dito, sem esmorecer na fé. Eu quero dar tempo para você pensar, e para ajudar o seu irmão a ficha cair, a última vez, fala para ele assim, sem esmorecer na fé. O que é para falar mesmo? Sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque ele tinha aproximadamente 100 anos de idade, e o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, porque ele estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Ele estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir aquilo que ele havia prometido. Ele estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir aquilo que ele havia prometido. Alguém crê que Deus é poderoso para cumprir suas promessas? Alguém crê que Deus é poderoso para fazer uma reviravolta e mudar o quadro para cumprir suas promessas? Meu Deus do céu! Sabe o que eu aprendo nessa história toda? Que as batalhas que nós enfrentamos, elas fazem parte da preparação de Deus para o espetáculo da vitória. É o cenário sendo desenhado. Por quê? O milagre que você vai
experimentar depois desse tempo, ele vai ser algo espetacular. Imagina José, ele recebendo seu pai e os seus irmãos, carruagem de autoridade, no palácio sentado em volta da mesa. Meu irmão, isso é cena de filme. Um testemunho como esse é cena de filme. E tudo começou como? Com as batalhas que ele enfrenta. Quais as batalhas que José enfrenta? Que compõem o cenário para algo espetacular aconteceu. Injustiça no trabalho. Foi injustiçado, acusado falsamente pela esposa de Faraó. Foi abandonado pelos seus amigos no cárcere. Batalha. Foi expulso da família pelos seus próprios irmãos. Batalha. Toda a batalha que você está sofrendo, lá dentro da sua casa, a batalha de injustiça que você está sofrendo lá no seu local de trabalho, a batalha de ser abandonado e abandonada por amigos que você ajudou, tudo isso faz parte do cenário que Deus está desenhando para a manifestação do grande milagre. Sabe o que eu aprendo com toda essa história? Que essa história, ela não é o fim, porque o Senhor sempre vai envergonhar o inimigo. O inimigo pensa que ele está no controle, mas ele nunca teve o controle sempre está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mateus capítulo 4, ele arma um monte de cilada para Jesus e acha que está no controle, mas ele não está no controle. Ele tenta Jesus, ele arma ciladas contra Jesus, mas Jesus permanece firme e vence todas as ciladas do diabo, até que os anjos de Deus servem a Jesus no deserto. Eu gosto muito de uma história da Bíblia e fico maravilhado com o agir de Deus nessa história. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1 em diante. O povo hebreu, eles tinham perdido a arca que representava a presença de Deus para os filisteus. Os filisteus invadiram o arraial de Israel e levaram a arca. E colocaram a arca que representava a presença de Deus, sabe aonde? Aos pés da estátua do Deus que eles adoravam, chamado Dagon. Colocaram a arca nos pés para dizer que a arca que o povo de Israel confiava como a manifestação da glória de Deus estava ali nos pés de Dagon. Eles queriam humilhar Israel. Então começam a festejar. À noite, estátua de Dagon, a arca nos pés da estátua de Dagon, e eles começam a beber, encher a cara. Depois de um tempo, todo mundo bêbado, foram dormir, se recolheram para o seu arraial. De manhã, começam a acordar. E quando eles se aproximam do lugar onde estava a estátua do Deus que eles serviam, Dagon, eles não veem mais ela. Ué, mas não estamos vendo ela lá? Cadê? Aí quando procura, a estátua de Dagon, ela estava caída ao chão, com um focinho prostrado, diante da arca que representa a glória majestosa de Deus. Quando o inimigo pensar que ele está te humilhando, Deus vai fazer uma reviravolta e vai fazer ele beijar a lona, para que ele possa conhecer quem é o Deus que você serve. Quem é o Deus que você serve? Você pode adorar Ele essa noite, aleluia. Meu Deus, meu Deus. Sabe o que eu aprendo? Que não é um fim. Porque Jesus ressuscitou. Ele achava que tudo havia acabado na cruz. O último suspiro de Jesus, acabou, é o fim. Não, diabo. Você pensa que é o fim, mas para Deus é apenas o começo. Aguarde 3 dias que você vai ver. Passa o primeiro dia,
o segundo dia e o terceiro dia, Jesus aparece lá no inferno. E ele grita: diabo, está vendo aqui, ó, chave do inferno e chave da morte. Agora beija a lona, que eu vou pisar na sua cabeça. Aquilo que você achava que era o fim, é o início do resgate e da salvação da humanidade, daqueles que recebem ao Cordeiro como o Salvador desse mundo. Aquilo que parecia o fim, era apenas o começo de um grande milagre, e esse milagre chama-se salvação eterna, e só os salvos podem dar o maior brado de vitória dessa noite. Em nome de Jesus, fique de pé. Em nome de Jesus, fique de pé. Você pode dizer comigo: não é o fim. Grita para o inferno ouvir: não é o fim.